Algumas das celebridades que conhecemos nem sempre tiveram a vida luxuosa que têm hoje. Alguns vieram de família bem humilde. E hoje nós vamos conhecer a história de algumas dessas celebridades. Prepare-se para uma jornada emocionante através das histórias de celebridades que enfrentaram a pobreza antes de conquistar o estrelato. Sejam bem-vindos por aqui mais uma vez. Lembre-se de deixar um like aí pra gente e compartilhe nos comentários se você já sabia dessas curiosidades sobre esses famosos. Valesca Popozuda, a cantora, sempre foi franca sobre suas origens humildes. Ela que veio do Irajá, um bairro do subúrbio carioca. Valesca nasceu e cresceu em uma família de poucos recursos. Antes de se tornar uma das principais figuras do funk carioca, chegou a desempenhar o papel de frentista em um posto de gasolina. Em 2000, Valesca fundou o grupo de funk carioca Gaiola das Popozudas. Ela alcançou uma notoriedade significativa em todo o país em 2007, quando lançou as músicas de sucesso Late Que Eu Tô Passando e Agora Eu Sou Solteira. Atualmente, em sua carreira solo, ela realiza diversos shows a cada mês e é reconhecida como uma das funkeiras mais bem-sucedidas do Brasil. Tayla Ayala. Muitas pessoas desconhecem, mas Tayla Ayala vem de uma família de origem bastante humilde. Ela compartilhou um pouco da sua história em entrevista e disse o seguinte: "Minha mãe trabalhou como empregada doméstica por toda a vida. Mais tarde, tornou-se cozinheira, se aposentou por invalidez. Após anos de trabalho árduo, fui em grande parte criada por meus avós, pois minha mãe trabalhava à noite para poder sustentar suas 3 filhas. Meu pai partiu de casa cedo e acabou falecendo. Quando eu tinha 13 anos, eu mesma era babá. Na adolescência, quando decidiu tentar a carreira de modelo em São Paulo, Tayla teve de recorrer à ajuda de amigos e até chegou a viver em uma favela em Diadema. Em 2002, aos 16 anos, Tayla deu início à sua trajetória como modelo. Em 2006, ela se inscreveu na oficina de atores da Rede Globo e, ao final do curso, em novembro, ela realizou testes e conquistou o papel de Marcela, a protagonista feminina da 14ª temporada de Malhação. Atualmente, ela acumula diversos trabalhos como atriz e modelo. Hoje, ela é casada com também ator Renato Góes e junto eles têm 2 filhos. Anitta é uma das cantoras mais famosas da música no Brasil e agora fora dele. Ela sempre fez questão de enfatizar sua origem humilde e se orgulha de ser de Honório Gurgel, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Sua infância foi marcada pela falta de luxo e um de seus maiores sonhos na época era ter uma casa boa, já que a sua própria casa sofria com goteiras durante os períodos da chuva. Atualmente, a cantora, além de ter mansão no Brasil, também tem uma casa em Miami. Zezé e Luciano, residindo no interior de Goiás, a família da dupla sertaneja enfrentava uma vida muito simples. Zezé, cujo nome verdadeiro é Mirosmar, e seu irmão Emival começaram a cantar ainda na infância, auxiliados por seu pai Francisco, um lavrador. Tragicamente, Emival faleceu em um acidente na estrada, quando os 2 garotos tinham 12 e 11 anos. Apesar da perda, Zezé não abandonou sua paixão pela música. Aos 13 anos, entrou para o mercado de trabalho como office boy para ajudar a sustentar a família. Somente anos depois, Zezé iniciou uma carreira musical ao lado do seu irmão Luciano, cujo nome verdadeiro é o Elson. O sucesso chegou na década de 90. Sua história de vida inspirou o filme 2 Filhos de Francisco, que retrata a difícil infância dos garotos e se tornou um grande sucesso de bilheteria. Simone e Simaria. Nascidas em Uibaí, na Bahia, as irmãs cresceram em várias cidades do interior do Brasil, acompanhando o trabalho de seu pai. A família enfrentou dificuldades financeiras, chegando a morar em uma casa de lona em determinado momento. Uma lembrança marcante de sua infância foi a perda repentina do seu pai devido a um mal súbito, quando Simaria estava prestes a completar 11 anos. Nessa época, sua mãe, Dona Mara, deixou as crianças aos cuidados de parentes e partiu sozinha para São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Tempos mais tarde, as irmãs se reuniram com a mãe na cidade.
Seu primeiro destaque nacional ocorreu como backing vocal do cantor Frank Aguiar. Depois, as duas formaram o grupo As Pirralhinhas, que teve uma trajetória de 7 anos. No entanto, a verdadeira notoriedade veio quando se juntaram ao grupo Forró do Moído. Foi durante essa fase que se tornaram conhecidas como As Coleguinhas. Em 2012, as irmãs decidiram seguir carreira como dupla. Atualmente, elas seguem carreira solo, mas continua sendo exemplo de determinação. Antônia Fontinelli nasceu em Brasília, sendo a 13ª filha de Dona Adelaide, natural do Piauí, mas que em seguida foi entregue à Dona Luzia Fontinelli de Brito. Cresceu entre os municípios de Santa Rosa do Piauí e Parnaíba. Sua mudança para o Rio de Janeiro ocorreu quando decidiu seguir a carreira de teatro, mas os primeiros tempos foram bastante desafiadores. Em uma entrevista à revista Caras, a atriz compartilhou que enfrentou dificuldades, inclusive chegando a passar fome, nos primeiros 3 meses após a mudança do Piauí para o Rio de Janeiro, onde suas refeições se resumiam a miojo com salsicha. Hoje, ela tem 50 anos e, além de atriz, também é youtuber, blogueira e apresentadora. Kleber Toledo, o próprio ator que brinca com sua aparência de moço bem-nascido, deixou a casa de sua família no interior aos 15 anos para buscar uma carreira no vôlei em times de São Paulo. Durante esse período, sua situação financeira era precária e ele teve que compartilhar apartamento com outros rapazes. Ele recorda: eu recebi apenas R$60 e uma bolsa de estudos para jogar. O clube fornecia minha alimentação, mas houve momentos em que passei fome. Para custear suas despesas, também trabalhou como garçom, monitor de festas e modelo. Sua vida tomou um novo rumo quando ele decidiu seguir a carreira de ator no Rio de Janeiro. Seu primeiro papel de destaque aconteceu na novela Morde e Assopra, onde interpretou o vilão Guilherme. Ele também participou de outras produções da TV Globo, como Caras e Bocas, A Vida da Gente, Lado a Lado, Império, Eta Mundo Bom e várias outras. Hoje, ele é casado com Camila Queiroz, que também é atriz. Tiago Martins, mais um galã da Rede Globo, teve que superar dificuldades em sua jornada. Criado lá no Morro do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro, ele é filho de uma empregada doméstica e de um taxista. Ele contou em entrevista que tinha vontade de se mudar depois de uma tragédia familiar. Desde que meu irmão foi vítima de uma bala perdida, virou o sonho da minha mãe sair de lá. Mas eu continuo frequentando. Meus amigos ainda estão no morro. Quando era criança, seu sonho era se tornar jogador de futebol. Mas aos 15 anos recebeu o convite para participar da novela Da Cor do Pecado e desde então já desempenhou papéis em várias novelas da Rede Globo. Além de atuar, ele também é cantor. Assim como Zezé de Camargo e Luciano, a icônica dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó enfrentou desafios significativos em sua jornada. Durante uma participação no programa Domingão do Faustão, a cantora Sandy revelou que o seu pai Chororó enfrentou muitas dificuldades antes de garantir o conforto que a família desfruta atualmente. Ela disse o seguinte: eu nunca passei fome, porque meu pai passou isso antes e fez tudo o que podia para que eu não passasse pela mesma situação. Ao longo de suas carreiras, Chitãozinho e Chororó conquistaram a fama e venderam mais de 37 milhões de álbuns, além de receberem 3 prêmios Grammy Latino, solidificando sua posição como uma das duplas sertanejas mais bem-sucedidas do Brasil. Luísa Brunet tem uma origem humilde, sendo filha de um lavrador e de uma dona de casa, e é a segunda de 8 irmãos. Quando sua família se mudou para o Rio de Janeiro, Luísa teve que trabalhar em diferentes empregos, incluindo como babá e empregada doméstica, empacotadora e vendedora de loja, pois seu pai fazia trabalhos temporários. No início da década de 80, Luísa Brunet se tornou famosa ao se tornar a top model exclusiva das calças Dijon e posar para ensaios nus em diversas revistas masculinas. Com seu forte apelo visual, ela se transformou em um dos grandes símbolos sexuais do Brasil. Atualmente, além de ser atriz e modelo, Luísa também é empresária. Ivete Sangalo é atualmente uma das celebridades mais influentes do Brasil e leva uma vida bastante confortável. No entanto, a sua jornada para o estrelato foi marcada por desafios. Após o falecimento de seu pai, que era joalheiro, a cantora teve que entregar marmitas em Salvador para ajudar a completar a renda de sua família. Além disso, Ivete trabalhou como vendedora de roupas em um shopping da cidade, antes de conquistar a fama como cantora.
Fábio Júnior, antes de se tornar um galã e vender milhões de discos, teve que enfrentar desafios como entregador de jornal. No entanto, ele persistiu e conquistou seu grande sonho. Desde a infância já tentava seguir a carreira de cantor, mas o sucesso só o encontrou no final dos anos 70, quando começou a atuar em novelas. A partir da segunda metade dos anos 80, Fábio Júnior se tornou um ícone das canções pop românticas. Mesmo com sua ênfase na carreira de cantor, ele nunca abandonou por completo as telenovelas e a televisão. Seu trabalho mais recente foi como jurado no programa Superstar. Jonathan Rangensen é mais um exemplo de ator brasileiro que teve origem na comunidade do Vidigal e fez parte da companhia teatral Nós do Morro. Antes de receber sua primeira oportunidade como ator, ele teve que ficar afastado da escola por 1 ano para ajudar a família com as despesas. Sua estreia como ator ocorreu no filme Cidade de Deus, que lhe rendeu notoriedade em todo o país. Marcelo Melo Júnior, nascido na Baixada Fluminense e criado também no Vidigal, é mais um talento que emergiu de uma das comunidades mais reconhecidas do Rio de Janeiro. Em uma entrevista ao Ego, ele expressou com orgulho as suas origens. Sempre tive muito orgulho de minhas origens. Tenho orgulho de ser negro, vindo de uma comunidade de classe média baixa e de hoje ter a oportunidade de mostrar meu trabalho, abrindo portas para outras pessoas que compartilham a mesma origem que a minha. Marcelo alcançou destaque nacional ao interpretar o personagem Maicon em Malhação e, posteriormente, fez sucesso em diversas novelas, incluindo Lado a Lado, Sangue Bom, Em Família, Babilônia e Tempo de Amar. Ele, que fez seu último trabalho em Mar do Sertão, está cotado para o remake de Renascer no próximo ano. Nego do Borel, nascido e criado na comunidade Morro do Borel, na zona norte do Rio de Janeiro, teve uma infância marcada pela humildade. Em sua conta no Instagram, ele compartilhou imagens de sua modesta casa antes de alcançar a fama. Hoje, o cantor de funk carioca vive em uma realidade consideravelmente diferente da época em que residia na favela. Nego do Borel agora mora em um condomínio de mansões na zona oeste do Rio de Janeiro. Apesar de estar sempre envolvido em polêmicas, é fato que a vida dele mudou muito. Naldo, filho de um soldador elétrico e de uma dona de casa, teve que enfrentar desafios consideráveis em sua jornada. Aos 9 anos, ele já estava trabalhando como engraxate no centro do Rio de Janeiro para auxiliar sua família. Antes de alcançar a fama, Naldo desempenhou diversas funções, incluindo trabalhar como técnico em refrigeração e como cortador de carne em um frigorífico. No início da carreira, Naldo chegou a receber R$200 mil de cachê por show. Hoje, ele não tem a mesma notoriedade, mas garante que nunca esteve tão feliz. Seu Jorge, o cantor, teve uma infância marcada pela pobreza e chegou a enfrentar momentos de fome no início da sua carreira nos anos 90. Após a tragédia do seu irmão ser morto em uma chacina na favela Gogodaema, onde viviam, Seu Jorge decidiu ir para o Rio de Janeiro e passou 3 anos morando nas ruas. Em uma participação no programa Esquenta da Globo, ele compartilhou as dificuldades que enfrentou naquela época. Eu tive uma fatalidade na minha vida. Perdi o meu irmão em uma chacina e fui morar no Meia. O dinheiro acabou e fui parar na rua. A minha situação era muito ruim, a ponto de passar fome. Então, a questão de tocar nem era tanto pelo fato de cantar, mas porque eu tinha uma pizza no final. Latino, o cantor, passou por inúmeras dificuldades antes de alcançar a notoriedade. Antes de se tornar um cantor reconhecido, ele trabalhou como flanelinha, ambulante, lavou carros e chegou a enfrentar a difícil situação de morar embaixo de um viaduto no Rio de Janeiro. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Latino revelou que a sua vida deu uma guinada quando ele foi para os Estados Unidos. Ele disse o seguinte: graças aos anjos de Deus, minha mãe, que na época havia me abandonado com meu pai, veio me resgatar do submundo da criminalidade e acabou me convencendo, após 4 anos casada novamente com um americano, a ir morar nos Estados Unidos. Foi lá que meu destino finalmente seguiu um caminho diferente, o caminho da responsabilidade, do trabalho árduo e, eventualmente, o caminho da música, que se transformou em minha carreira no final dos anos 80. Carlinhos Silva, o comediante, teve uma infância repleta de desafios. Aos 4 anos, ele fugiu de casa em São Paulo,
acompanhado por seus irmãos mais velhos, que não suportavam mais as constantes agressões dos pais. Em certo ponto, ele se perdeu e ficou sem contato com seus irmãos. Em uma ocasião, encontrava-se dormindo nos bancos da Praça da Sé, quando foi recolhido pelas autoridades e encaminhado para a antiga FEBEM. Posteriormente, foi transferido para um colégio interno, mantido pela prefeitura da cidade, o que marcou um ponto de virada em sua vida. Por meio de um dos diretores da escola, Carlinhos começou a trabalhar como office boy na Rádio Jovem Pan. Com determinação e talento, ele gradualmente superou os obstáculos e se tornou um comediante de renome. Fez parte do elenco do programa Pânico, tanto na rádio quanto na TV, até o final de 2007, quando foi contratado pela Rede Record, consolidando sua carreira no mundo do entretenimento. Quantas histórias de superação, não é mesmo, galera? Deixa aí nos comentários se você já sabia dessas curiosidades sobre esses artistas, qual mais te surpreendeu, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!